E aí, pastor? Voltou? Gente, desculpa, a bateria acabou, eu não vi. Eu tô falando, a bateria acabou. Nunca aconteceu isso comigo, nunca. É porque puxa muito. Eu já deixo o meu celular aqui no carregador, porque eu sei que vai descarregar. Essas dicas você tem que me dar, parceiro, senão eu fico É. perdido. E, pa- e Mas e pa- aí? mas então, pastor, o que eu estava falando antes é que é o seguinte: eu usei a história de Zaqueu porque, de uma forma assim, muito equivocada, as pessoas colocam a história de Zaqueu para falar assim: ah, Renato, tá vendo? Jesus ele foi muito bondoso para com Zaqueu. E Zaqueu não precisou pedir perdão a Jesus para Jesus poder perdoá-lo. Quando, na verdade, muitas pessoas, eu questiono, falo assim, vem cá, você acha que Jesus foi lá na casa de Zaqueu para ficar afagando o ego de Zaqueu? Ou você acha que Jesus, ao estar lá na casa de Zaqueu, ele não começou a falar, e inclusive Zaqueu ficou muito constrangido diante da pregação de Jesus Cristo e que Zaqueu pensou assim, cara, eu preciso tomar uma atitude. Eu Mas, preciso. Renato, olha só. A gente tem as cartas de Paulo, e as cartas de Paulo são respostas que Paulo dá a algumas questões, algumas perguntas que as igrejas faziam para ele. Nós não temos as perguntas, nós temos as respostas. Portanto, nós podemos fazer uma, uma, usar lógica para entender qual foi a pergunta que foi feita. Ora, pela resposta de Zaqueu, nós vamos considerar que Jesus deve ter falado naquela mesa lá muita coisa a respeito de arrependimento, de que Sim. você tem a fama de ser um indivíduo ladrão, que a sua fama não é boa. Aí ele vai, levanta e fala aquilo. Quer dizer, não interessou para Lucas expressar o que Jesus disse, porque Jesus estava dizendo isso o tempo todo. A pregação dele era sempre essa. É Não tem verdade. porquê, né? Ficar repetindo. Agora, pela resposta de Zaqueu, nós sabemos que, pelo que ele falou, ele está respondendo a Jesus. Olha, eu dou metade dos meus bens aos pobres. E eu, se alguém foi roubado por mim, talvez por uma pergunta que Jesus fez, se você roubou alguém, né? Você defraudou alguém, você foi desonesto? Aí ele responde, não, não fui. E se eu fui desonesto com alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí Jesus fala, agora sim, houve arrependimento. Poxa, não está claro isso? Porque justamente, pastor, porque as pessoas acham que assim, por não ter tido a revelação da pregação de Jesus aqui naquele momento, as pessoas Sim. acham que, na verdade, Jesus ali estava ali comendo, estava ali, como as pessoas gostam muito também de fazer com a imagem de Jesus, né? Que Jesus era meio hippie. Né? As pessoas elas acreditam num Jesus hippie, que é um Jesus paz e amor, ó, legal, eu vou na casa de todo mundo, se me convidou para comer, eu vou lá e como. E as pessoas acham que Jesus estava falando, né? Poxa, e aí, como é que foi a partida aí do Maccabi Haifa com... Eu tô inventando, tô lembrando os times da judeus hoje, né? As pessoas acham que Jesus estava batendo um papo a respeito de amenidades. Quando, na Aham. verdade, Jesus estava ali aproveitando aquela situação e Luciana, estava pregando. responde o Almir aí que voltou, que voltou. O Almir estava aqui. O Almir Fala para ele que voltou. estava com a gente. Ele estava com a gente, bota no. Responde para ele aí. Fala, Renato, desculpa. E muitas pessoas acabam achando que Jesus estava debatendo ali amenidades, estava falando, jogando conversa fora. Né? Exatamente. Quando, na verdade, pastor, Jesus não tinha tempo para jogar conversa fora. Né? O tempo precioso que ele tinha era para pregar. E a pregação de Jesus era aquela mesma coisa. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Né? E Jesus não afagava ego de ninguém, né, pastor? Agora, a diferença que tinham lá os publicanos, os pecadores, aqueles que foram atrás de Jesus, é que eles eram pecadores. Uhum. A Bíblia é muito clara quando os, é, os fariseus criticavam Jesus por estar envolvido com esse pessoal. A Jesus falou assim: eu não vim chamar justos ao arrependimento. Chamar justos ao arrependimento, mas pecadores. Uhum.
os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Quer dizer, Jesus está dizendo assim, esse pessoal aí está precisando de médico, está precisando de perdão. E eles estão procurando perdão, e eu estou dando para eles o perdão. Então, é muito inocente dizer que Jesus, não, ele se misturava com prostituta, que ele adorava uma prostituta, adorava aquela coisa, aquelas boates, adorava. Ele até foi Gostava de criticado. bagunça, né? Ele até foi criticado por isso. Né? O pessoal ficava assim, esse aí gosta de beber, é beberrão, é comilão. Aí vocês, engraçado, vocês criticam João, porque João não comia, não bebia, era aquele Era esquisitão. assim. Agora estão criticando o filho do homem porque come e bebe. Você não sabe o que fazem, cara. Só que aquelas crianças já não tocar flauta, não tô afim, não. Vamos fazer, não. Quer dizer, tudo reclamam, cara. É igual uma gentezinha aí, uma gentalhazinha aí, que hoje em dia está reclamando da OMS. Antes, a OMS era ciência pura. Verdade. Agora que a OMS está falando da cloroquina, não sabe o que fala. Né? Quer dizer, a gente é assim, cara. Infelizmente, tem muita gente que é assim. Então, assim, na verdade, como a gente já tinha falado antes, né, o fundamento do perdão, segundo a Bíblia, né, não é segundo o pastor Edmar, não é segundo o Renato, não é segundo fulano de tal, mas segundo a Bíblia, o fundamento da Bíblia, do perdão é o arrependimento, a necessidade para a condição para perdoar é o arrependimento. E no que vemos, no que estudamos a Bíblia, a Bíblia está cheia de mensagens que conduz o ser humano ao arrependimento, conduzindo ele ao arrependimento, ele reconhecendo essa condição de necessitado, de pecador. Aí Jesus vem com a sua obra salvífica, e pela sua palavra ele acaba salvando essa pessoa, né, dos seus pecados. Absolve as pessoas dos crimes que elas cometeram, embora as consequências permaneçam. É o caso de Davi. Davi foi perdoado? Foi. Ele cometeu assassinato, ele cometeu adultério, ele só fez bobagem. Deus perdoou, porque ele se arrependeu sinceramente. Mas as consequências... A espada não saiu da casa dele, né? Não foi preso, ele não perdeu lá os bens, mas a família ficou fora de desgraça. A família de Davi, ou famíliazinha ruim, triste. E assim, a espada, como a Bíblia mesmo falou, a espada não saiu da casa dele, né? Exatamente. É morte sobre morte, filho matando pai, pai matando filho, e aquela desgraça toda por causa daquele erro que ele cometeu. Então as consequências permanecem. E assim, Fala, Renan. não, até colocar também a questão dentro desse assunto, porque muitas pessoas também falam do Pai Nosso. E perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. E muitas pessoas usam assim, ó, tá vendo? No próprio Pai Nosso, a gente vê que nós temos que liberar o perdão, porque para nós sermos perdoados, nós temos que perdoar. Mas assim, uma vez até uma pessoa no Facebook questionou, eu falei assim, ó, eu vou usar o próprio Pai Nosso, que é a fala que você mesmo usou, para contrariar aquilo que você está querendo me colocar. O Pai Nosso, ele tá. Pai Nosso está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, o pão nosso de cada dia. E perdoai as nossas dívidas. Ó, é o homem falando para Deus, perdoai as nossas dívidas. Ou seja, você está pedindo perdão a Deus. Você reconheceu que você é devedor. Exatamente. Exatamente. Então a pessoa vem para mim, não, tá lá no Pai Nosso, então eu falo assim, não, mas Jesus mesmo está ensinando ao homem que ele deve reconhecer a sua condição de devedor e você fazer esse pedido de perdão a Deus, que aí Deus vai te conceder o perdão. Exatamente. Então fica claro o seguinte, eu não sou obrigado a perdoar quem não quer perdão. Uhum. Essa coisa de que o cara não perdoa, o cara não é crente. O cara não perdoa, mas o cara me pediu perdão, o cara se arrependeu do pecado dele. Aí como é que fica Deus nessa história?
Tem um monte de gente que vai para o inferno que não pediu perdão, que não quis perdão. Ah, Deus é mau? Claro que não. Evidentemente que não. Então, o que acontece é que a pregação do perdão hoje em dia tomou um contorno muito, muito emocional e Uhum. muito psicológico. E aí afeta principalmente a condição de quem foi ferido, como quem é um indivíduo que precisa perdoar para acabar com esse ferimento. Eu sempre falo, irmão, vou repetir isso. O cara foi ferido porque foi, vou dar um exemplo aqui, foi traído. Ele não está ferido porque não perdoou, não é? É Uhum. como a senhora que eu falei, vou repetir, isso nunca mais sai da minha cabeça. Foi a partir daí que comecei a pensar sobre o perdão, a partir daquele momento comecei a refletir sobre aquilo. Aquela mulher está entrevada na cama porque ela foi traída, ou ela está entrevada na cama porque ela não perdoou? Aí o cara vem com essa coisa, não, ela não está ali porque ela não perdoou. Se ela tivesse perdoado, ela estava andando aí tranquila. Mas peraí, gente, a traição não dói, não? Pô. Pela gente, pelo amor de Deus. Aí o cara chega lá para pregar o coração dela e diz assim: olha, minha irmã, a senhora está assim porque só não perdoou. Tem que perdoar seu marido. Aí eu pergunto: cadê o marido dela? Hum. Está com ela lá? Cadê o marido dela? Pediu perdão? O marido dela está com a outra até hoje, mesmo tendo pedido perdão? Porque a questão é exatamente essa. Eu pedi perdão, eu traí minha esposa, traí minha mulher. A minha mulher ficou triste, magoada, e eu a abandonei por isso. A gente brigou e abandonei. Aí eu vou casar com outra? Hum. Que perdão? Que arrependimento é esse que eu tive? Eu, Luciano, me perdoe que eu te magoei, entristeci. Agora estou bem bom com outra? Que arrependimento foi esse? E pior, né, pastor? Aí, Ah, aí com esse amor que a gente tem, infelizmente, convivido ultimamente com esse tipo aí de amor que as pessoas têm pregado, que não é um amor bíblico, mas, assim, o pior é de tudo, assim, as pessoas ainda viram para a esposa, né, que foi traída e fala assim, ó, uhum. esquece isso, Isso, é. libera perdão para aquele teu ex-marido. Aí você já tá lá com outra mulher, já tá fazendo até outra família, já tá É, lá viajando, tá fazendo dívida, tá fazendo um monte de coisa, nem pensando no que fez, é, mas tá nem aí com a atitude que teve anterior, e as pessoas ainda viram para a esposa que foi traída e fala assim, ó, usam a Bíblia, pastor, isso para mim é, realmente é muito grave. Olha, é. irmã, Usam mal, né? Usam mal. você é filha de Deus. Você é serva do Senhor. Você tem que arrepender. Você tem que liberar esse perdão para o seu marido. E muitas vezes a esposa está ali, né? A mulher está ali. Mas, gente, peraí. Eu que fui traída, né? A mulher falando assim, eu que fui a traída. Sim, sim. O cara que me traiu, ele me abandonou, ele saiu de casa, arrumou outra pessoa, tá vivendo lá outra vida e eu que fui abandonado e ele não se arrependeu. Agora, o que eu sempre falo? O indivíduo. Vou dar um exemplo, vou continuar com o exemplo da traição. O indivíduo traiu. Aí o cara fala assim: poxa, eu magoei a minha mulher, destruí a minha família. Eu preciso resolver isso o quanto antes. Eu não posso ficar em paz com isso. Se o cara fica em paz numa situação dessa, o cara não sabe o que é arrependimento, não tem nem noção do que ele fez. Sinceramente. Quer dizer, quem fica sem paz é quem não perdoou, é quem foi ferido, é quem foi traído que não fica em paz, enquanto o outro lá está nem aí, nem sente nada. Quer dizer, a maior prova de que me arrependi é que eu não consigo ficar em paz comigo mesmo enquanto não resolver esse problema com a pessoa que eu traí. Então eu tenho que ir lá procurar minha esposa, pedir perdão a ela, e se não quiser voltar para ela, ficar sozinho na minha, meu irmão. Porque eu estou cometendo outro pecado. E aí esse assunto nós vamos discutir também. É isso que eu ia falar, ainda tem Esse essa assunto também que eu vou discutir. questão de Olha, sabe o que acontece, Renato? Isso precisa começar a ficar mais recorrente para o pessoal que te segue e tal, entrar mais no assunto. Uhum. Para a gente poder fazer esse assunto correr legal. Então, por isso que eu falei desse perdão agora, que é um assunto legal, mas é um assunto que pode ser voltar mais no futuro. Mas aumentando a audiência, a gente tem que colocar Ah, esses assuntos que são mais pertinentes hoje em dia, porque tem muita gente que não tem coragem, entendeu? Ou não tem coragem, ou ignoram, ou tem ignorância em relação a isso. É o que você falou.
Não é uma opinião minha, não é minha opinião, não é uma interpretação minha da Bíblia, não é uma tese que eu estou defendendo. É como eu leio a palavra de Deus. É aquilo que a palavra de Deus está dizendo ali. A condição sine qua non para o meu perdão é o meu arrependimento. Para receber perdão é o arrependimento, ponto, pacífico. Outra coisa, perdão não vai resolver imediatamente o meu problema, vai resolver o do outro. Sim. Então, por amor a quem me ofendeu, eu vou procurá-lo, se ele não vier me buscar. E aí que está a grande questão, né? O trabalho que eu tenho que ter para eu ir lá falar, você me magoou, você me entristeceu. Embora muita gente saiba que fez isso, entendeu? Porque hoje em dia não tem ninguém mais inocente, né? Todo mundo sabe que é o que se comete. E também esse negócio de perdão à vontade, perdão assim, sem dizer, ó, o pecado que eu cometi, não sei qual foi, mas eu cometi o pecado. Não é. É chegar e falar assim, ó, eu cometi um pecado aqui. Esse pecado que eu cometi, adultério, com todas as letras, foi esse pecado que eu cometi. Então, é esse pecado aqui que eu vou pedir perdão por esse. Ah, me perdoa todos os pecados. Não é assim. Você tem que dizer, verbalizar. Se até eu preciso verbalizar o que eu quero para mim, como aconteceu com o Bartimeu, Jesus perguntou, o que você quer que eu faça? Mas o Bartimeu diz assim, eu quero sair voando. Não, eu quero chegar. Mas você tem que verbalizar o que você quer. Jesus está dizendo, verbaliza, diz, joga. Até para eu, o que eu quero, tem que verbalizar. Imagine se eu não tenho que verbalizar o meu pedido de perdão, o meu arrependimento, e provar isso que eu mudei ao longo do tempo. Essa é a grande questão que tem que ser pontuada. É verdade, porque Jesus, eu também sempre costumo debater com alguns amigos, né, que Jesus ele é muito didático. Jesus ele foi um professor muito bom, porque assim o ato de você fazer com que o seu aluno verbalize é um tipo de ensinamento, é um tipo de aprendizado com que você faça com que o aluno tenha, porque primeiro que você tem que fazer com que o aluno pense assim, pô, eu tô com uma dúvida, então fala qual é a sua dúvida. Exato, exato. Professor, eu não sei fazer a conta de 50 divididos por 4, eu não sei. Então, assim, é diferente de você estar ali com a conta ali na mão, 50 dividido por 4, eu não sei. Mas você não pergunta, mas você não sabe. E o professor fica ali fazendo mil coisas. Se ele é bom professor, ele fala assim: vem cá, qual é a sua dúvida? O que realmente está te incomodando? Eu estou vendo pela expressão do seu rosto aí, do corpo aí, que você está tendo aí alguma dúvida. Grande Almir! Almir voltando aí. E o professor ele deve ter esse tipo de visão para que o aluno saia dali entendendo ali a atividade e fazer com que o aluno de repente ele pode estar tímido, ele pode estar envergonhado porque está na frente de outros colegas, mas o professor ele tem que chegar de uma maneira ali que faça com que aquele aluno verbalize. Professor, na verdade, a minha dúvida, ele pode até não falar, mas ele fala assim, a minha dúvida é isso aqui, professor. E Jesus, ele tinha essa forma didática, né, de fazer as pessoas realmente verbalizarem. O que você quer? Né? Boa noite. E também de verbalizar principalmente aquilo que é necessidade minha. Né? Eu preciso me corrigir, eu preciso ser salvo. Então, perdoa, Pai, por aquilo que eu fiz. Eu preciso dar nomes, eu preciso dar nomes às coisas. Eu preciso dar nomes. Essa coisa genérica de eu amo todo mundo. Não amo todo mundo, eu amo fulano, cicrano. Eu cometi este pecado e aquele. Eu não cometi todos os pecados do mundo. Eu cometi este e este, ou este ou aquele. É preciso nominar. Há uma questão cultural judaica interessante em que os nomes caracterizavam as pessoas. Os nomes eram características pessoais. Uhum. Não é? Então, você tinha lá Daniel. Daniel, Deus é meu juiz. Os nomes tinham características do camarada, aquilo que ele pregava, aquilo que ele era. Judas Iscariote, Judas o ladrão. Jacó, o suplantador. Israel, luta com Deus e vence. Então, era muito comum isso. Então, você, por exemplo, quando eles faziam exorcismos, eles diziam nomes dos demônios. Uhum. Porque tinha tanto demônio lá que tem que ser aquele lá, pá.
Por isso, quando Jesus falou, foi acusado de ter pacto com o chefe do demônio, é porque Estava ele expulsou o demônio mudo. o Beelzebub. Como é que ele expulsou um demônio que não disse o nome dele? É porque ele conhece, ele sabe lá dos infernos todo lá. Entendeu? Então era muito comum essa questão do nome. Então você tem que nominar, você tem que verbalizar, você tem que dizer o que você quer, o que você precisa. O meu pecado é este, o meu erro foi este. Davi podia muito bem chegar lá e falar assim: ah, Senhor Deus me perdoa todos os pecados que eu cometi. Mas Deus levou Natan a ele confessar os pecados dele. Ó, esse foi esse, foi esse. Você tirou um cordeirinho do único cara que tinha lá, você tinha um monte de cordeiro. Você tirou o único da pessoa que tinha lá. Aí ele lembrou: eu matei o cara, adulterei o cara, entendeu? É uma questão muito simples, muito clara. Tem que fazer. Então, eu tenho que chegar para a pessoa e dizer para ela: eu cometi este erro com você e eu quero me consertar, não quero fazer mais isso, me perdoe pelo que eu fiz e ponto. Agora, o grande problema, Renato, é que é muito difícil a gente se humilhar. Verdade. Humilhação é algo humilhante. Sim. Humilhação é algo triste. Por quê? Porque você, se cometer um pecado ou um erro com alguém, você tem que se humilhar para reconhecer que errou. E a pessoa que vai perdoar, ela também tem que reconhecer que precisa perdoar. Sim. Tem que quebrar esse orgulho. Vou perdoar o cara. É complicado. Então, você sabe disso, você é membro da igreja há muito tempo. Eu falo assim: evite a humilhação, não peque. Sim. Verdade. Eu faço o possível para não errar, para não ter que se humilhar, gente. Sim. Passar essa vergonha de ter que baixar a cabeça. Agora, tem gente que gosta, Renato. Tem gente que adora fazer olha, quero pedir perdão ao fulano, para poder ficar bem com os outros. Ah, que cristão legal. Isso é uma falácia, cara. Às vezes os caras cometem pecado com a gente, só que só a gente sabe. Mas o cara quer falar para todo mundo: eu cometi pecado. Pô, chega lá pro cara. Para todo mundo pode Isso é que é cristão, ó, viu? Tá pedindo perdão e tal. E coloca você numa situação difícil, porque se você não perdoa, você que é o cara ruim. Sim. Entendeu? Verdade. Isso, essa maldade que as pessoas têm, cara. É muito complicado. Olha, a vida cristã não é fácil. Essa questão da humilhação é grande. O pastor falou um ponto também muito interessante, né? Porque assim, a gente vê. Não é, Márcia? Tô com razão, né, Márcia? Pois é. A gente vê um ponto aí bem interessante, que é o seguinte que o pastor falou. Assim, para você evitar ter que pedir perdão, não erre, não peque, entendeu? E às vezes, de uma forma até muito equivocada, as pessoas, elas falam assim: ah, mas nós somos imperfeitos, nós cometemos erros. Claro, vamos pecar, é evidente. Agora, não é querer exigir perfeição extrema das pessoas, mas assim, para nós lutarmos diariamente para que não venhamos a cometer os mesmos erros. Renato, se for para errar, que seja inédito. Exatamente. Olha, você tem um assunto agora importantíssimo que a gente podia ter. Não sei se tem tempo ainda, mas esse assunto é interessante. Porque no mesmo Mateus 18, a pergunta do perdão apareceu quando os discípulos perguntaram, falaram assim: Senhor Jesus, nós temos que perdoar quantas vezes as pessoas? 70 vezes. 70 vezes 7 ou 7 vezes, ou apenas 7 vezes? O interessante, o rabinato, né, os rabinos ensinavam. 3, né? Hã? Eles ensinavam que era até 3, né? Isso. Né? Era uma coisa assim, tipo, demonstravam que havia um limite estabelecido para o perdão. Por quê? Porque tem muita gente sem vergonha que comete o pecado 2, 3, 4, 5 vezes. O cara fala mal de você, aí te denigra a imagem, tal, aí pede perdão. Mas a imagem já foi denegrida. Uhum. Só que ele pediu perdão, você perdoou. Daqui a pouco ele faz de novo. Aí conta uma mentira de novo. Aí você vai e pede perdão. Então, chega uma hora, cara, que não é possível. Peraí. Aí por que Jesus disse: não é só 7 vezes, é 70 vezes 7? O cara fala assim: tem que perdoar infinitamente. Não. Ele estabeleceu um prazo mais longo, mas estabeleceu também um limite. Porque dá 490, né? Ué. Se for fazer questão... É claro que não é questão matemática, não é puramente matemática. Você está fazendo uma coisa
é uma questão de você dizer, não, tenha muito mais paciência, seja mais paciente, né? Dê mais chances para a pessoa. Veja, tá, vamos lá, 70, 40, 490 vezes, cara, você nem vive isso o tempo todo. O cara vai errar com você 490 vezes, bicho? Poxa, o Não, mesmo é? irmão. Ou que seja outro. Sim. Pelo amor de Deus. Né? É igual que a gente vai comentar depois lá sobre o recasamento, o cara diz assim, não, eu fui traído. Caraca, como tem cara traído nesse mundo, bicho? Pô, Como tem pastor traído? Ah, casei de novo, casei. Por quê? Porque eu fui traído, minha mulher me traiu. Porque a Bíblia diz que quem foi traído pode casar de novo. Vamos parar com essa conversa. Todo pastor que casou de novo foi traído? Que papo furado é esse? Quer dizer, essa coisa também a gente vai discutir lá na frente. sim, E ó, vai dar o que falar, hein? vai É, dar pano pra manga. pela comanda. E tem essa questão também, peguei um pedaço da fala do pastor, que é o seguinte: tem gente que, infelizmente, no nosso meio, é, gosta, e parece que gosta, Isso de. mesmo, Márcio, tem razão. Desculpa, Renato, que está olhando aqui. Aham. Realmente tem razão, Márcio. Tem muita gente que. Vai lá, Renato. Não, Desculpa e aí. assim, parece que tem muitas pessoas no nosso meio, parece que elas não se policiam, elas não têm critério, elas parecem que necessitam, de vez em quando, dar aquela queda e não aprendem nem com o tempo, por mais que aquelas pessoas ouçam a palavra, ouçam a verdade, ouçam debates, ouçam todo e qualquer tipo de comentário à luz da Bíblia, mas mesmo assim ainda insistem e permanecer no erro, insistem, né, em cometer, às vezes, até as mesmas besteiras de sempre, né? E parece que não aprendem, né? E quando a gente vira para essas pessoas e fala assim, cara, para você não ter que pedir perdão para o teu líder, ou pedir perdão para o teu pai, para tua mãe, para você não ter que pedir perdão para a igreja, não erre, aprenda. Você já cometeu outras vezes os mesmos erros, ou então erros relacionados àquele determinado assunto. Então, passa agora a compreender, né? Para que você não tenha mais uma vez a necessidade de vir Exato, pessoas e exato. pedir perdão. A gente, infelizmente, não vai ser perfeito aqui. A gente vai cometer erros, a gente vai pisar no calo de alguém, principalmente quem fala, por exemplo, pastor, pregador, quem fala, quem é líder, às vezes comete muitos erros falando, e as pessoas entendem mal. Às vezes está falando lá na igreja pregando sobre a mula de Balaão, que a gente tem gente que é igual mula, então a menina se ofendeu dizendo que eu estava chamando ela de mula. Tem pessoas que são assim, às vezes não sabem como é que as pessoas se entendem as coisas. Mas a gente vai continuar errando, as pessoas vão continuar sendo ofendidas, e a gente vai continuar sendo ofendido, mas a gente tem que diminuir isso aí, gente. A gente tem que diminuir esse número de erro para poder evitar esse número de arrependimento, de perdão, porque a igreja vira um negócio só de gente machucada e gente que precisa de perdão. Gente machucada precisa de perdão. Vamos acabar com essa coisa, a gente tem que diminuir muito essa doença. As pessoas também tem aquela questão, né, Renato? Tem muito mimizento também. É muita gente que se sente ofendida por coisa nenhuma, por nada. Por qualquer coisinha está se ofendendo também, sabe? Se não falou, a Luciana é muito preocupada. E se não falou com a irmã? E tem que ir lá falar com ela. Se não falou com a irmã, falou com a outra, ponto. O pastor de mal não quis falar comigo, o pastor de mal está comigo, blá, blá, blá. E aí cria uma celeuma tremenda. Tem muita gente com muito mimimi, muito cheio de coisinha, muito cheio de coisinha. Então, mas a gente precisa ensinar as pessoas a essa questão do perdão. Criança mimada, isso mesmo. Criança mimada. Se ofende por qualquer coisa. E amadurecer um pouquinho, um pouco mais, para evitar esse monte de erros e esse negócio de ficar querendo toda hora receber perdão ou liberar perdão para não ter confronto, não ter problema. Né? Essa que é a verdade. Pois é, pastor. Então, eu acho que a gente, juntando aqui o que a gente tinha antes com esse vídeo aqui de agora, a gente já passou aí, já acho que 1 hora e 20 e poucos minutos aí. Eu acho que o Olha, assunto. a Priscila aqui,
Quer dizer, uma coisa, é verdade, são pessoas que precisam ser notadas. Tem muita gente que se isola no mundo e quer aparecer na igreja. Tem uma síndrome, da portaria, síndrome do porteiro. Uma coisa interessante que eu estava lendo um dia desses, é que o camarada no trabalho é um subalterno. Aí na igreja ele vira diácono. Aí ele assume um poder de alguma coisa, ele quer mandar, ele quer saber, porque lá ele é maltratado, lá ele tem que obedecer, e aqui, quando comentou-se a questão do Moro, o Moro não se sentia rebaixado, não queria se sentir rebaixado pelo Bolsonaro. O troglodita mandando no mestre, no doutor e tal. E o cara se sentiu assim, não pode e tal, achando que Bolsonaro estava exercendo um poder que não merecia. E aí tem muita gente que faz isso também, que assume o poder como o Witzel. Né? Nunca foi Witzel, esses tiranetes que tem por aí, não é? Que receberam um poder a mais e começam a dar cacetado nos outros, começam a bater nos outros, começam a dar um monte de ordem ditatorial, porque acha que agora pode mandar, deram para ele, então é o símbolo do porteiro, uma coisa assim. Que porteiro manda entrar, manda sair, né? Mas, na verdade, está recebendo ordem de alguém. Sim. E dentro dessas lamúrias, né, que muita gente, que a gente convive, né, infelizmente, assim, parece que cada vez mais a gente tem recebido esse tipo de gente que se ofende por qualquer coisa, né, e como até a Kate colocou aqui embaixo, né, ninguém quer ficar nos bastidores na igreja, né? E por quê? Porque as pessoas acham que, não, eu sou filho do rei. Eu sou filho de Deus, eu me converti e eu fui chamado para ser cabeça e não cauda. E as pessoas assim acabam não vendo, né? Elas querem ser o José, elas querem ser Daniel, elas querem ser Paulo, mas assim, quer ser Paulo, mas não quer sofrer o que Paulo sofreu, não. Elas querem ser Daniel, mas não entendem que Daniel a todo momento queria voltar para sua casa. Exatamente. Né? Elas querem ser José, mas não querem passar por todos os problemas que José passou, né? E muitas vezes a gente também acaba não notando, pastor, que temos outros personagens na igreja, né? Na igreja primitiva, por exemplo, que foram essenciais, como Áquila e Priscila. Pessoas que tinham bens, que tinham posses, né? Outras pessoas também que tinham bens e posses, e que abençoou a vida da igreja primitiva. Pessoas que foram ensinadas lá por Paulo, por Timóteo, foram ensinados lá pelos apóstolos, ouviram, se converteram, tiveram seus bens espoliados, não tinham para onde ir, para onde andar, e Deus enviou pessoas abastadas que abençoaram a vida de muitas dessas pessoas, né? E lembrar de Hebreus 11, quando tem aquela galeria dos heróis da fé, em que tem os anônimos também. Sim. Lembrou de Moisés, lembrou de Abraão, lembrou de Noé, lembrou de Abel, lembrou dos heróis da fé. Gente que parou sol, gente que ganhou batalha, mas também falou dos anônimos. Daquele pessoal que viveu escondido nas cavernas. Errante pelo deserto. Exatamente. Esses também são importantíssimos. Esses aí ficam atrás dos bastidores, né, da fé, não são honrados pela fé, mas honraram a fé. Sim. Que tinham. Não que os outros não tenham honrado, mas eles honraram a fé que tinham sem holofote. E a sem Bíblia, querer aparecer. A Bíblia ainda diz que esse pessoal dos quais o mundo não era digno. Exatamente. Exatamente. A grande questão que a gente tem que pontuar também, Renato, é o fato de que a gente não vê o perdão, voltando aí para o assunto do perdão, como uma ferramenta para abençoar quem ofendeu. Isso é amor. Essa é a questão do amor. Não é liberar perdão. Eu vou liberar. Não. É uma questão de você sentar. Isso é para pontuar, tá, Renato? Só para pontuar, para ficar. Tem pessoas chegando agora e não pegaram essa parte. Então, eu acho importante a gente salientar que o perdão abençoa aquele que precisa ser perdoado, e não propriamente quem perdoou ou quem vai perdoar. Quem vai perdoar já é crente, já é salvo. Uhum. Salvação, precisa de absolvição. Ele precisa de perdoar alguém que cometeu com ele um pecado grave. E o indivíduo que cometeu com ele um pecado grave precisa se arrepender para receber o perdão. Ponto.
E eu não sou obrigado a perdoar quem não me pediu perdão. Não sou obrigado a perdoar. Eu não vou para o inferno porque não perdoei o cara que não me pediu perdão. O cara que não se arrependeu. Eu não vou para o inferno por causa disso. E também não vou para o céu se eu liberar perdão. Ah, liberei. Não vou. Também o assunto não está por aí. Sim. Então, assim, pastor, eu creio que o assunto está ótimo, está muito bom. E foi como o pastor colocou, né? Até o pessoal acaba chegando depois aí, enriquecem o debate, mas falando também de questões que pontuamos já anteriormente. Então, assim, aproveitar aí, o pessoal que está aí, convidá-los, né, para terça-feira que vem, às 19 horas, para estar conosco aí apreciando, prestigiando esse debate aí que a gente está que começamos hoje, né? Qual é o assunto? Qual o assunto? Amor incondicional? De Isso é bom. Deus? Já seria bom, amor incondicional. Isso Amor. aí. Vou falar sobre isso então. Vamos Aí no falar. próximo, no outro encontro, fala sobre recasamento. Isso! Mas aí, Renato, você tem que fazer um cartaz, alguma coisa assim, botando lá o tema. O tema. Vou fazer já nessa próxima, já vou colocar já o tema já. O tema lá, para a gente poder mandar para todo mundo aí. Beleza. Passos Dantas, quem é Lenici? Lenici, Passos Dantas entrou agora. Boa noite, Lenici. Ô, Renato, Almir, tá sim, Almir, tá confirmado. Sabe por quê? Porque a liminar que proibia foi cassada pelo Tribunal de Justiça. Um juiz não pode mandar no executivo. Eles estão inventando história, cara. Um juizinho, um juizeco, vai lá e diz assim, não pode fazer isso. Quer dizer, ele está se intrometendo num outro poder. Isso é inconstitucional. Aí o TJ, Tribunal de Justiça, cassou essa liminar. Entendeu? Então, a gente vai se reunir domingo sim, está confirmado. 10 da manhã, domingo, estaremos na igreja. A mãe da Samanta. Quem é Samanta, Renato? Ih, rapaz. Tô tentando lembrar aqui. Sim, Márcia, pode sim, vamos dar sim, Márcia. Dá a opção sim. Dá ideias para a gente colocar aí. É uma boa. É uma boa. Tá, E então. aí, amanhã, olha só, gente, amanhã nós vamos ter o nosso culto, amanhã, tá? Amanhã nós vamos ter o nosso culto. Então, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou fazer essa coisa de Instagram. Eu falando aqui, vocês acompanhando aí, não é, Renato? Não é melhor, você acha? Pelo Instagram, ter esse limite, né, de 1 hora, é uma boa. Será que pode? Será que não vai dar problema? Só eu falando aqui e o pessoal ouvindo lá? Não. Ah, não, sempre está reclamando que ela não quer fazer Instagram. Ela não quer fazer. O problema é esse, é que vai ter que fazer Instagram. É. Mas amanhã a gente vai alinhavar direitinho de manhã. Vai ter uma reunião aí Beleza. amanhã, do governador e tal, mas acho que a gente vai poder se reunir sim no domingo, se Deus quiser. Falou, pastor. Então, para a gente terminar, Ah, pastor, faz uma oração então para a gente poder terminar. amém. Amado Deus e Pai, nós te agradecemos pelo perdão que o Senhor nos franqueou através da sua palavra, a palavra que nos trouxe arrependimento, a palavra que nos alertou sobre o perigo que nós estamos correndo se nós não buscássemos no Senhor o nosso perdão. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos abriu as portas dos céus através desse mecanismo da graça que é o perdão. E pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que nós, cometendo algum pecado no futuro, tenhamos o peso da dor desse pecado em nosso coração e não descansemos enquanto não buscarmos no Senhor, enquanto nós podemos achá-lo, esse nosso perdão, para que nós possamos, então, mostrar ao Senhor que nos arrependemos de verdade daquilo que cometemos, não fazendo novamente, não pecando de novo, para que nossa vida seja uma vida de exemplo daquilo que realmente devemos ser diante de Deus e dos homens. Abençoe, Senhor Deus, essa plataforma que foi aberta, para que ela possa abençoar muitas pessoas com a tua palavra. Humildemente, agradecemos ao Senhor essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Falou, pastor. Forte abraço. Outro. Abraço aí também para todo mundo.
Valeu, gente. Obrigado aí por prestigiar, tá bom? Valeu. Semana que vem tem mais. Amém.